Quando nós falamos de bênção de Deus, tem uma parte muito importante que nós precisamos conhecer. Existe uma forma que todas as pessoas devem seguir para buscar a bênção de Deus. Por que isso? Porque na hora do desespero, presta atenção como é que é profundo, hein? Na hora do desespero, da aflição, tudo que a pessoa quer é uma solução para o problema dela. O ser humano, ele é assim. Ele quer uma solução. E como ele está sofrendo muito, ele não para observar de onde está vindo aquela solução. E é aí que o inimigo se aproveita. Ele se aproveita da fragilidade das pessoas. Vou dar um exemplo bem interessante para você entender. Presta atenção. Quem aqui gostaria assim de... Tem gente que fica com vergonha e não levanta a mão, não é? Tá bom. Quem gostaria de ganhar de presente uma mansão lá na beira do lago? E eu gostaria. Olha que coisa maravilhosa. Na beira do lago, presta atenção. Olha só o que eu vou falar. Aí chega alguém com uma chave, leva você lá naquela mansão e diz assim: estou te dando de presente, é sua. Eu te pergunto, você ficaria feliz ou não? Ficaria ou não ficaria? Hã? Normalmente sim. Mas no outro dia você descobre que o dinheiro que aquela pessoa usou para comprar aquela mansão e te dar de presente foi o dinheiro que foi desviado dos hospitais públicos. Dinheiro para atender os cancerosos, as pessoas que precisam de uma hemodiálise. Está todo mundo sem atendimento, porque o dinheiro que era para atender eles, alguém roubou, e parte desse dinheiro usou para comprar a mansão que te deu. Você descobriu isso agora. Você continua feliz morando naquela mansão? Hã? Quem tem caráter, quem é ser humano de verdade, não continua feliz. A casa continua sendo a mesma, o lugar continua sendo o mesmo, a escritura continua no nome da pessoa, mas a origem, o lugar de onde saiu aquele recurso, aquela solução, não é bom. Não é bom. E quando eu tenho essa preocupação em descobrir a origem das coisas, então dificilmente o inimigo vai me enganar. Quando eu falo inimigo, eu falo das forças malignas. Mas quando eu não tenho preocupação de saber da origem, aí ele me engana. E ele sabe que o ser humano
O ser humano não se preocupa em ver os detalhes. E é nesse ponto que ele está desviando o caminho de muita gente. E sabe qual que é uma das piores partes nisso tudo? Normalmente a pessoa acha que é Deus que está fazendo na vida dela. O que eu vim trazer para você nessa noite, o que o Espírito de Deus me mostrou na Bíblia e eu quero apresentar para você aqui hoje, é como que você deve buscar a bênção de Deus. De Deus. Como que você deve buscar a solução que vem de Deus. Porque se não vem de Deus, a origem é boa? Não. A origem é ruim. E quando a origem é ruim, lembra da casa na beira do lago? Lembra da casa na beira do lago? Aí a pessoa está feliz com a casa, estourou a bomba. Descobriram que foi com dinheiro desviado dos hospitais. Vai chegar nela, olha, comprar essa casa com dinheiro. Quem está morando na casa? A pessoa. A escritura está no nome de quem? Da pessoa. Isso significa o que para a justiça? Essa pessoa está envolvida com o roubo. Então essa pessoa também deve ser o quê? Condenada. Essa daqui, ó. Ah, mas eu não tenho nada a ver, eu só recebi a solução. Mas você procurou saber de onde vinha? Você procurou saber a origem? Você se preocupou com isso? Ah, não! Ah, então você é condenado. É isso que o inimigo quer fazer com as pessoas. Você sabia que Satanás propõe soluções de problemas para as pessoas? E ó, rapidamente. Ele propõe soluções rápidas. E na maioria das vezes, faz as pessoas pensarem que aquilo está vindo de quem? De Deus. E as pessoas, por não pararem para observar, estão recebendo e estão procurando esse tipo de solução. E automaticamente estão condenando a sua alma. Vou te provar na Bíblia. Vou te provar na Bíblia. Vai comigo em Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Pega aí a sua Bíblia, por favor. Vou te provar na Bíblia. Hoje eu quero aprender com você como buscar a bênção de quem? A bênção de quem? De Deus. Nem tudo que soluciona vem de quem? De Deus. Não vem. Para vir de Deus tem uma regra. E eu vou te mostrar essa regra na Bíblia. Quando você perceber que uma solução ou outra que está sendo apresentada não está seguindo esta regra, é porque não está vindo de quem? De Deus. Aí eu vou voltar ao exemplo que eu dei. Sabendo que o dinheiro foi desviado do hospital, você continua querendo a casa? Se você disser para mim que sim, eu vou dizer para você, infelizmente seu caráter é ruim. Infelizmente, você precisa ter uma mudança de caráter. Porque como é que eu vou querer algo sabendo que alguém está morrendo porque aquele dinheiro não foi destinado para ajudá-lo? E as soluções para a nossa vida, para a vida de quem está sofrendo, muitas das vezes vem de Satanás. Que isso, Bispo Paulo? Vou provar na Bíblia. Eu vou provar na Bíblia.
Porque toda terça-feira nós estamos aqui orando e buscando a bênção de quem? De Deus. Mas nós aqui também aprendemos como fazer isso. Só que existe muita coisa por aí que parece luz, mas são trevas. Quem lembra da mensagem que eu mostrei domingo de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14? Quem lembra o que estava escrito lá? O que estava escrito lá? 2 Coríntios 11, 14. Você lembra? Não? Oh meu Deus, se você não lembrar, o inimigo te enrola. O que está escrito aqui em 2 Coríntios 11, 14? Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então quer dizer que o maligno, ele tem poder para se disfarçar de anjo de quem? De Deus. Para parecer que as coisas que estão acontecendo vêm de quem? De Deus. Mas hoje eu e você vamos aprender quando vem de Deus e quando não vem de Deus. E aí você que vai decidir se aceita na sua vida ou se rejeita. A decisão é sua. Minha missão é aprender junto com vocês. Vamos voltar em Apocalipse, nós estávamos lá, capítulo 16, versículo 13. O que está escrito? Então vi saltarem da boca do dragão. O que salta da boca de alguém? Alguém falou aí, o que salta da boca de alguém? Palavras. O Apocalipse tem muito linguagem figurada. Palavras é o que saltam da boca. Palavras. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três o quê? 3 espíritos imundos. O que você entende pela palavra espíritos imundos? Que não presta, mas a gente usa um nome mais comum. Demônios. Saiu da boca dessas pessoas demônios, semelhantes a sapos. Por que semelhantes a sapos? Quem aqui já pegou um sapo? Só o Wellington, só? É fácil? É fácil pegar? Não. É ligeiro. É liso. Lembra que aqui são linguagens figuradas. Quer dizer que as palavras que saem da boca do enganador são lisas, são rápidas, são envolventes. Quem ouve, se não tiver ali, sintonizado com Deus, tem uma facilidade enorme de ser o quê? Enganado. E continua comigo, versículo 14. São espíritos demoníacos. Agora você vai ler para mim. São espíritos demoníacos que o quê? Os espíritos demoníacos fazem o quê? Realizam sinais. Por quê? Porque para quem está desesperado, só buscando uma solução, ele está disposto a aceitar essa solução de onde vier. Então, se tem alguém propondo a solução, ele corre lá. Só que olha na maioria das vezes de onde ele está recebendo.
É esse tipo de solução que você quer na sua vida? Isso não dura, porque isso não está vindo de Deus. O inimigo não tem nada para dar para ninguém, ele engana. Porque na verdade tudo que ele quer é tirar de você o mais importante de tudo. Ele quer deixar feliz para tirar a alma. A troca é essa. Vocês vão ver na Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia. Eu vou mostrar como é que é a estratégia dele. Gente, por que eu estou aprendendo isso aqui com vocês hoje? Eu sempre oro para preparar a mensagem do culto. E eu peço a direção para Deus. Senhor, me dá a revelação da palavra para aquilo que nós estamos precisando ouvir. Abre nossos olhos, nosso entendimento. E Deus hoje preparou isso aqui para mim e você entender que nem tudo vem de quem? De Deus. Para buscar e receber a bênção de Deus tem uma regrinha. Já vou ensinar para você já. Então esses espíritos demoníacos realizam o quê? Sinais. E vão aos governantes da terra, a fim de reuni-los para a batalha contra quem? Contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Como assim, Bispo Paulo? Explica para mim. Quando uma pessoa recebe uma solução, como que ela fica? Feliz. E essa alegria, essa felicidade gera nela um sentimento de quê? Alguém falou aí, de quê? De agradecimento, de gratidão. Então para ela, o lugar ou a pessoa de quem ela recebeu aquela solução se torna algo ou alguém que ela precisa ser grata. E como normalmente esse daí ou aquele lugar não está sendo usado por quem? Por Deus, então essa pessoa se torna, mesmo sem saber, diretamente falando, grata aos espíritos demoníacos. E elas são ensinadas a se voltar contra quem? Contra Deus. Contra Deus. Ah, Bispo Paulo, mas como é que é esse negócio aí? Vamos continuar. Vai comigo em Mateus. Mateus 24, 23. Mateus capítulo 24, versículo 23. Portanto, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo. O que significa a palavra Cristo? O Messias, o Salvador, a solução dos problemas. Se alguém lhe disser: aqui está o Cristo, ou ali está ele, façam o quê? O que está escrito aí? O que está escrito? Não acreditem. Versículo 24. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão. Agora lê para mim aí, vai. Depois de surgirão, lê mais alto. E o quê? E realizarão grandes sinais e maravilhas. Quem vê acha que está vindo tudo de quem? De quem? De Deus. Mas qual é o propósito? Está escrito ali. A fim de quê? De enganar. Agora olha o detalhe importante. Se possível,
até os escolhidos, até as pessoas que têm temor a Deus de verdade, mas que não tiver a direção da palavra, vou te mostrar agora na Bíblia, acaba sendo o quê? Enganada. Até os escolhidos, se possível. Até os escolhidos. Aí tem gente que diz assim, mas bispo Paulo, a Bíblia não fala que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem? Quem já leu essa mensagem? Quem conhece essa palavra? Fala ou não fala isso? Fala ou não fala? Mas creem em quê? A Bíblia diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Creem em quê? A maioria das pessoas pensam que é crer em Deus, crer em Jesus. Mas isso mostra que a pessoa não leu o texto bíblico. Por isso que o inimigo engana. Porque a Bíblia diz que crer em Deus, até os demônios creem e tremem. Então não é de crer em Deus que a Bíblia está falando. Quer que eu vou te provar? Vai comigo em Marcos 16. Tudo eu estou te mostrando na Bíblia. Você vai sair daqui hoje com a sua visão aberta. Você vai sair daqui hoje com entendimento. Agora, o que você vai receber na sua vida, a solução, você que vai escolher. Se você quer ela vinda de quem? De Deus, ou se você quer ela vinda de qualquer lugar por aí, de origens duvidosas, que vai trazer condenação para você. Olha o que Cristo ensinou em Marcos 16:15. Presta atenção comigo. Aqui Jesus tinha morrido na cruz, ressuscitado, ficou mais 40 dias na terra, andando. Para quem não sabe, aí Jesus ficou 40 dias ali em Jerusalém, Israel, andando por ali. E no finalzinho, antes de voltar para o céu, ele vai falar isso aqui para os discípulos. Olha o que ele vai dizer. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Olha a ordem que Jesus deu para os discípulos: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. O que seriam as boas novas? Quem sabe dizer para mim? É a palavra de Deus, mas o que mais? As boas novas. A palavra da salvação. A palavra da redenção. É isso que Jesus estava dizendo. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Anunciem a palavra da salvação. Anunciem a palavra da redenção. Fala para as pessoas que se elas se arrependerem dos seus pecados e aceitarem quem? O Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da alma delas, elas serão salvas. Anuncia isso para todo mundo. Anunciem. Vou continuar lendo o texto. A ordem era para eles irem fazer o quê? Anunciar as boas novas da salvação, correto? Olha lá, as boas novas da redenção. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus. Versículo 16. Quem crê no quê? Crê nas boas novas da salvação. Crê nas boas novas da redenção. Crê no Evangelho de Jesus. Crê na palavra de Deus. E for batizado, será o quê? Salvo. Mas quem se recusar a crer, crê no quê? Crê nas boas novas da salvação, nas boas novas da redenção, crê na palavra de Deus, crê no Evangelho de Jesus. Quem se recusar a crer, será o quê? Condenado. Então veja que essa palavrinha crer está vinculada às boas novas da salvação.
eu só serei salvo. Olha aqui, ó, primeiro a salvação. Eu só serei salvo se eu crer nas boas novas da salvação, nas boas novas da redenção. E aí continua agora o texto, versículo 17. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que o quê? Que crerem. Crerem no quê? Nas boas novas da salvação, nas boas novas da redenção, no evangelho de quem? De Jesus, na palavra de Deus. Aí os sinais hão de acompanhar. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará o quê? Mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. Se eu crer nas boas novas da salvação. Vou te fazer uma pergunta. Por aí aonde você vê as soluções sendo propostas, soluções rápidas, curas, libertações, portas abertas, você vê as boas novas da salvação sendo pregadas primeiro? Você vê lá no programa de televisão a pessoa dizendo assim: você tem que se converter dos seus pecados, dos seus erros, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você vê isso? Se você ficar 2 horas vendo o programa, você vê isso? Se você pegar a internet para ver lá, olha, hoje vai acontecer isso, e aquilo outro, e você vai vir aqui, vai ser... Você vê ele naquele programa inteiro de 4 horas, você vê ele falando das boas novas da salvação. Porque se não tem as boas novas da redenção, da salvação em primeiro lugar, significa que tudo aquilo que está sendo proposto de solução não vem de Deus. Porque para vir de Deus a pessoa tem que crer nas boas novas da salvação. Estou lendo a Bíblia para você, junto com você. Então quer dizer que para mim buscar a bênção de Deus, eu tenho que seguir essa regrinha. Agora vê como é que encaixa perfeitamente. Olha como é que a Bíblia não engana ninguém. Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha se encaixa perfeitamente o que eu acabei de te explicar. Primeiro as boas novas da salvação, da redenção. Primeiro uma conversão sincera da pessoa. Depois a salvação. Depois os sinais. Vê se encaixa perfeitamente. Mateus 6,33. O que está escrito aqui? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar o seu contato com quem? Com Deus. Busque em primeiro lugar sua comunhão com Deus, uma conversão sincera. Busque em primeiro lugar a salvação de sua alma, a vida eterna. E todas essas coisas que você precisa, as soluções, serão dadas, serão acrescentadas. A solução que vem de Deus para a nossa vida vem abaixo das boas novas da salvação, vem abaixo do evangelho de Jesus, nunca acima, nunca antes. Ela não pode excluir o evangelho de Jesus, não pode apagar o evangelho de Jesus. Aí alguém diz: mas bispo Paulo, o diabo não tem poder não de fazer nada. Quem disse isso para você? Não foi na Bíblia.
Porque a Bíblia fala o contrário. 2 Tessalonicenses, abre aí, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Tudo que o inimigo quer é enganar as pessoas. Ele propõe soluções. Olha, é só falar da solução. Como é que fica o lugar? Como é que fica o lugar? Se fala que vai ter solução de problema naquele dia, como é que fica? Lotado. Lotado. Não dá para quem quer. Chegou assim em cima da hora, fica do outro lado da rua. O inimigo sabe como enganar. Você pode observar. Eu estou lançando um desafio aqui agora. Eu duvido que um lugar que só propõe soluções imediatas, rápidas, vai pregar para aquelas pessoas que estão ali as boas novas da salvação. Eu duvido. Ah, mas abre a Bíblia. Abre a Bíblia para dizer que Deus cura, para dizer que Deus liberta, para dizer que Deus transforma, para dizer que Deus restaura, mas em momento nenhum diz assim: olha, e você precisa largar tudo que não agrada a Deus e se voltar para Ele de verdade. Não, em momento nenhum. Olha o que diz aqui, o enganador. Esse homem virá para realizar o trabalho de quem? O trabalho de quem? De Deus? Trabalho de quem? De Satanás. Com o que, pessoal? E vai vir com o que? Quem já ouviu alguém dizendo por aí que o diabo não tem poder? Quem já ouviu alguém falando? O que está escrito aqui? Tem ou não tem? Virá com poder, sinais e falsas maravilhas. Versículo 10. E com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição. Pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. O que seria isso? O que seria essa verdade que pode salvar? Quem falou aí? As boas novas da salvação e da redenção. O que eu preciso aprender a amar e a aceitar é aquilo que o inimigo não quer nem que eu conheça. Ele quer que eu busque o quê? Soluções. Enquanto a pessoa está focada em buscar soluções, ela deixa de se importar com o mais importante. Ela não aprende a amar e a aceitar a verdade que vai salvar ele. O Evangelho de Jesus. Eu tenho que aprender a amar a Deus por quem Deus é, e não pela solução que Deus pode trazer para a minha vida. Porque é em cima desta minha avareza pela solução que o inimigo vai tentar me desviar. Olha lá, enganar os que estão caminhando para a destruição. Minha sintonia com Deus tem que ser em primeiro lugar, de tudo, pela redenção da minha alma, pelo meu nome escrito no livro da vida eterna. E aí eu vou seguir lá a regra direitinho de Marcos 16. Vou alcançar a salvação e os sinais vão me acompanhar, porque eu creio no Evangelho de Jesus. Eu creio na palavra de Deus. Quer ver que coisa tremenda que eu vou mostrar para você? Vai comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1.
Hoje eu estou aprendendo com você como buscar a bênção de quem? De Deus. Colocando as boas novas da salvação acima. Eu não posso ser aquele tipo de pessoa que fica correndo atrás de soluções. Até porque a Bíblia ensina. Olha como é que a Bíblia se encaixa. Que se eu tiver essa conexão direta com Deus, não sou eu que vou correr atrás das bênçãos. São as bênçãos que vão correr atrás de mim e vão me acompanhar. Olha que profundo isso. Olha que forte isso. Se eu carrego as boas novas da salvação, as boas novas da redenção, as bênçãos que correm atrás de mim e me apanham, por mais que eu tente fugir das bênçãos, elas vão me apanhar, elas vão me acompanhar, elas vão me pegar. Já pensou a bênção correndo atrás de você, você correndo dela, e você não conseguir correr mais do que ela, e ela pular em cima de você? É isso que a Bíblia está dizendo. Mas a pessoa que não entende isso, a pessoa que o inimigo está enganando, muitas das vezes até um eleito, um escolhido, é ela que fica para cima e para baixo, correndo atrás da solução, e achando que está indo atrás da bênção de quem? De Deus. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Presta atenção, hein? Olha que forte, hein? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Vamos entender por quê. Continua. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Para comigo. Isso aqui não é a humanidade toda, não. Isso aqui, você vai ver na continuação da leitura, são pessoas que aparentemente estão sendo usadas por quem? Por Deus. Você vai ver aqui. Mas que na verdade estão abrindo a boca. E o que está saindo da boca delas? Nós lemos lá em Apocalipse, o que está saindo? Demônios, espíritos malignos. Mas palavras tão ligeiras e tão lisas, que envolve, enganam. E quem está ali só em busca de uma solução, às vezes até recebe um sinal, uma maravilha, e acha que está vindo de quem? De Deus. As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Zombarão como? Supostamente falando de Deus, mas tendo uma vida que não condiz com o que a palavra de Deus ensina. É como se o bispo Paulo tivesse aqui, supostamente falando de Deus para você, mas vivendo de uma forma totalmente por aí errada aos olhos de quem? De Deus. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a quem? A Deus. Lê para mim agora. Lê de novo. Quem olha, olha para cá. Quem olha na aparência, nossa, que pastor,
que padre, que ministro. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Qual é o poder capaz de trazer para uma pessoa a verdadeira devoção? Aê! As boas novas da salvação, as boas novas da redenção, o evangelho de quem? De Jesus. Isso a pessoa rejeita. Aí vem um conselho para mim e para você agora. Olha o conselho, lê aí, lê mais alto. Fique o quê? Fique longe de gente assim. Ué, mas eles operam sinais, são de Deus. De Deus. Se as boas novas da salvação não é o ponto mais importante ali, o que está acontecendo não vem de Deus. Quem disse isso para você e para mim foi a Bíblia. O que supostamente está acontecendo não vem de Deus. As boas novas da redenção tem que ser o principal. Aí os sinais vão me acompanhar se eu crer nas boas novas. Caso contrário, é engano. Continua comigo, versículo 6. Entre tais pessoas, olha que forte isso aqui, ó. Isso aqui Paulo estava escrevendo para Timóteo. Timóteo estava de bispo na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. E Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo lá, os enganadores. E Paulo escreveu assim, ó: entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Vamos entender isso aqui, vamos entender. Lá em Éfeso, a cultura local era uma cultura grega. Lembra daqueles deuses gregos, aquela coisa toda? Então, quando a igreja começou lá em Éfeso, a maioria das pessoas não tinha uma base bíblica, não tinha uma instrução boa. E as pessoas estavam ansiosas por aprender sobre as coisas de quem? De Deus. E naquela ansiedade, elas achavam, citou as mulheres, porque normalmente os homens iam trabalhar, ficavam o dia todo fora, chegava à tarde, e as mulheres ficavam em casa. E elas, na ansiedade de aprender, achavam que todo mundo que fazia sinais, maravilhas, ou que vinha falar de Deus, elas achavam que aquilo realmente vinha de quem? De Deus. E aceitavam, não, pode vir. A ansiedade em aprender fazia com que elas se tornassem vulneráveis, como Paulo estava dizendo. Frágeis, vulneráveis, porque elas não tinham a doutrina bíblica ainda. Aí os enganadores vinham, lembra do sapo? Lembra do sapo? Vinham com aquelas palavras lisas, bonitas, e ia introduzindo isso, aquilo, outro, e a pessoa na ansiedade de aprender as coisas de Deus, acreditando que tudo vinha de Deus e aceitando tudo. É solução, venha. E ali o engano destruindo. Aí olha o que Paulo disse, versículo 8. Esses mestres, esses enganadores, se opõem à verdade, como Janes
e Jambres se opuseram a quem? A Moisés. Vocês sabem quem que era Janes e Jambres? Alguém falou aí, quem é? Era os magos de Faraó, que supostamente também faziam o que, pessoal? Sinais e o que? E maravilhas. Lembra deles não? Vai comigo lá em Êxodo capítulo de número 7, versículo 11. Êxodo capítulo 7, versículo 11. Olha lá. Paulo estava dizendo que esses mestres aí enganadores são como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Quando Moisés foi falar com Faraó, para deixar o povo do Egito embora, lembra? Deixar o povo embora. Olha o que aconteceu. O Faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Então quer dizer que aquilo que aconteceu pelo poder de Deus através de Moisés, aconteceu a mesma coisa pelo poder de quem? De Satanás, através de Janes e Jambres. Meu Deus do céu. Olha o versículo 12. Jogaram suas varas no chão, e elas também se transformaram em quê? Em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. E parou por aí? Não, vai no capítulo 8 para mim, capítulo 8, versículo 6. Êxodo 8, 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, a Janes e Jambres aqui, ó, usaram suas artes mágicas para imitar a praga, e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Vou voltar ao começo da pregação de hoje. A solução que você precisa para a sua vida, você quer de qualquer lugar? Você não se importa com a origem, não? Você não se importa se aquilo estiver vindo de espíritos malignos? Você está nesse nível de não se importar em como vai acontecer, você só quer que aconteça? O inimigo não tem nada para dar para ninguém. Nada. Ele engana. Enquanto ele engana, ele toma a alma da pessoa. Existe um ditado por aí que a gente fala tanto, mas nunca parou para refletir de onde saiu. A gente fala, fulano vendeu a alma para o diabo. Quem já ouviu esse ditado? É disso aqui, ó. Quando a pessoa está buscando a solução a todo o custo. Ah, mas é na igreja. E daí? As boas novas da salvação é o que está no topo? É ensinado que as pessoas devem ter compromisso com Deus, comunhão com Deus, abandonar tudo que não agrada a Deus, se converter de verdade? Ah, não lembro de ter ouvido isso não, mas eu vi milagres. Nós temos que seguir o ensinamento de Jesus, pessoal. Não adianta eu estar aqui, abrir a porta da igreja e só chegar aqui e falar, olha, seja curado você, seja liberto, olha aqui o milagre de fulano, de ciclano, e não falar para você do mais importante, que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, para que você também pudesse ter a salvação. Mas para essa salvação te alcançar, você precisa aceitar Ele na sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador. É necessário você abandonar as coisas que não agradam a Deus e andar com Ele de verdade, ter um compromisso com Ele. Bispo Paulo, e a cura?
A cura vai te acompanhar, porque você está debaixo das boas novas da salvação. E a prosperidade financeira, ela vai correr atrás de você, não é você que vai correr atrás dela, porque você está debaixo das boas novas da salvação. E a felicidade conjugal, sentimental, é ela que vai te alcançar, porque você vai estar debaixo das boas novas da salvação. Aí você vai ser feliz de verdade, porque a sua felicidade, ela vai vir de dentro para fora. Ela não vai ser uma coisa externa que você toca e daqui a pouco não existe mais. Então Paulo finalizou falando de Janes e Jambres, lá em Timóteo, capítulo de número 3, versículo 7 ou 8, não sei, volta lá para mim, Timóteo 8. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Como é que é a mente desses mestres aí? Lê para mim. Depravada. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Por que não é autêntica? É falsa, é mentirosa. Eles dizem estar ali para falar de Deus, mas é mentira. A fé não é autêntica. E o versículo 9 diz assim: contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Quer dizer que todo aquele que está trabalhando com engano não vai muito longe. Pode durar um tempo, 2 tempos, ou até 3. Depois acontece o quê? Desmorona. Você nunca percebeu que essas questões de engano, de tempos em tempos tem alguém nos holofotes? Cadê o outro de antes? Por que ele não continuou? Não era Deus que estava operando? Deus deixou de usar? Por que ele sumiu e veio outro? Por que do holofote agora daqui a pouco some e vem outro? Porque a palavra de Deus se cumpre. E as pessoas começam a ver a insensatez. Janes e Jambres conseguiram imitar Moisés em algumas pragas, mas chegou uma hora que eles não conseguiram mais, porque só Deus é onipotente. Satanás tem poder? Tem, mas Deus tem todo o poder. O inimigo é limitado, Deus é ilimitado. Resumindo tudo, você pode ter a vida totalmente abençoada por Deus, se em primeiro lugar na sua vida você colocar as boas novas da salvação. Aí todas as coisas boas que acontecer, todas as soluções que acontecer na sua vida, eu lhe dou certeza que está vindo de Deus. E aquilo que vem de Deus ninguém lhe tira, ninguém toma. Coloca as boas novas da salvação acima de tudo. Sempre nos cultos de domingo, nós estamos aqui falando das boas novas da salvação. Não falte nesse culto não. Não perca o culto de domingo. É o culto de adoração a Deus, é o culto de aprender a palavra, é o culto de falar do evangelho de Jesus. Por exemplo, nós estamos aprendendo sobre os passos de Jesus. É o fundamento mais importante. E aí quando for na terça-feira, aí você vem para o culto profético, o culto de oração. É aonde os sinais passam a te acompanhar, onde você vem, ora, profetiza a libertação, a cura. E isso tudo vai vindo de quem? De Deus, porque você já recebeu as boas novas da salvação. Você aceitou as boas novas da salvação. Aí você está dentro do ensinamento de Jesus. Aí você está no caminho certo. Ninguém vai te enganar.
E aí você vai ser feliz de verdade. Só que as decisões e as escolhas são sempre nossas. Tem gente que fala, o que eu quero é a solução e pronto. Então tá bom, procure. Aí eu vou achar? Com certeza. Mas vai vir de Deus? Aí não te garanto não. Mas e a solução se não vier? Se não vier e você tiver a salvação, tá ótimo. Não, mas eu quero a solução. Mesmo ao custo da salvação? Por isso que a palavra de Deus ensina. Qual que é o primeiro e maior mandamento de todos? Qual é? Qual que é, meu filho? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o maior de todos. Isso é o que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E as outras coisas serão acrescentadas. Quem entendeu a palavra de Deus?